E aí galera, beleza? Tudo tranquilo? Professor Thiago Ferreira, professor de Biologia, e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Na videoaula de hoje, resolução de exercício referente à aula anterior. Então, na verdade, eu coloquei dois exercícios que estão ligados tanto à aula de características gerais quanto à aula de classificação. Então, ó, uma boa aula! Bom, galerinha, então como eu falei no começo, né, eu coloquei aqui dois exercícios ligados ao conteúdo de moluscos que vão envolver tanto a parte de características gerais quanto a parte de classificação. São exercícios simples, só para deixar aí na mente, né, dos senhores como que eu faço a resolução de um exercício, como mais ou menos caem moluscos em exercícios de vestibulares, beleza? Então, bora para a leitura do primeiro exercício. 5 classes do filo Molusca apresentam organismos com as seguintes características. 1. Vivem enterrados na areia ou no lodo, têm um pé afilado e a concha se assemelha a uma pequena presa de elefante. 2. São exclusivamente marinhos, a concha é dividida em placas e o pé é achatado. 3. Muitas espécies vivem aderidas a rochas e outros substratos, enquanto outras escavam túneis em madeira e provocam estragos no casco de embarcações. 4. São os mais diversos dentre os moluscos, vivem nos ambientes marinho, água doce e terrestre, havendo espécies com e sem concha. 5. São animais marinhos e alguns têm concha espiralada. Muitos têm células que permitem mudar rapidamente de cor. De acordo com as características enumeradas, assinale a alternativa correta que indica, respectivamente, os nomes das classes. Volta para cá. Então, galerinha, olha só, ele te deu 5 itens, e aí ele quer que você marque a alternativa que tem a sequência de classificação dos 5 itens, né? Então nós temos 3 grupos principais, que geralmente são mais lembrados em provas: gastrópodes, cefalópodes e bivalves. E nós temos outros 2 grupos que são menos referenciados, mas que eu até comentei na aula um pouquinho sobre eles: os escafópodas e os poliplacóforas, beleza? Então vamos para a leitura, novamente dos itens, para a gente ir mais ou menos marcando algumas alternativas. Como é respectivamente, a gente pode, na primeira deu uma dúvida, então ó, passo para a segunda, tá? Até você chegar na situação de certeza, beleza? Na primeira ele fala assim, ó, vivem enterrados na areia ou no lodo, têm um pé afilado e a concha se assemelha a uma pequena presa de elefante. Deixa essa daí um pouquinho, porque na verdade essa daqui ela não vai estar relacionada aos grupos principais, sim aos grupos menos cobrados, mas segura. 2. São exclusivamente marinhos, a concha é dividida em placas e o pé é achatado. Tem alguma informação aqui que é extremamente importante também, já para caracterizar o grupo, mas calma, eu vou chegar também nos principais. 3. Muitas espécies vivem aderidas a rochas e outros substratos, enquanto outras escavam túneis em madeira e provocam estragos no casco de embarcações. Quando eles falam aqui, ó, vivem aderidas a rochas e outros substratos, enquanto escavam túneis também em madeira, provocando estragos, basicamente eu estou falando dos representantes dos bivalves. Eu estou falando de ostras, mexilhões, mariscos. Eu estou falando de indivíduos que vivem fixos, são animais filtradores e muitas das vezes são classificados como pragas, causando prejuízos tanto ambientais quanto econômicos, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, que no item 3 nós temos os bivalves. Beleza. Vamos ler a 4. São os mais diversos dentre os moluscos, vivem nos ambientes marinho, água doce e terrestre, havendo espécies com e sem concha. Quando ele fala são os grupos mais diversos, né, apresentando aqui ampla distribuição nos 3 ambientes, tendo ou não concha, eu estou falando do grupo que normalmente é utilizado como base até para análise de características gerais, fisiologia dos moluscos. Eu estou falando dos gastrópodes. Então 4, ó, gastrópodes. Beleza?
Vamos para a quinta questãozinha, aí, ó, o quinto item. São animais marinhos e alguns têm concha espiralada. Muitos têm células que permitem mudar rapidamente de cor. Então, quando ele fala aqui que eles são animais marinhos e tem a concha espiralada, até então, né, você fala assim, poxa, mas eu tenho outros marinhos, né? Mas quando ele fala aqui, ó, muitos têm células que permitem mudar rapidamente de cor, nós estamos falando de uma característica que está ligada à camuflagem, a presença de células chamadas de cromatóforos, que conseguem fazer com que eles mudem a cor de acordo com o ambiente em que eles estão. Estou falando dos cefalópodes, tá? Então, ó, beleza? Então a 3, a 4 e a 5 nós matamos aí rapidamente, tá? Então basicamente eu anulo, olha só, eu vou anular a letra C, tá? Eu coloquei até aqui uma letra E, não tem letra E quando eu estava copiando, então eu vou anular aqui a letra C, vou colocar um falso aqui, e a gente fica entre a letra A, B e a letra D. Se você for analisar, todas as 3 alternativas têm essa sequência, então o que vai matar esse exercício aqui é eu saber certinho, né, de quem que eu tô falando. Se esse daqui, o número 1 vai ser o escafópoda, ou o número 2 vai ser o poliplacóforo, ou eu vou inverter isso daqui, tá? Então vamos analisar de novo as duas frases. Ó, primeira, vivem enterrados na areia ou no lodo, tem um pé afilado e a concha se assemelha a um pequeno presa de elefante. A concha, ela apresenta um tubo, como se fosse um tubo, a extremidade, uma das extremidades é pequenininho, a outra extremidade é grande. Ele basicamente, né, ele vai ter uma aparência, né, aqui, ó, nesse sentido, ó. E aí ele vive enterrado na areia. Eu estou falando do Dentalium, tá, do gênero Dentalium, então eu estou falando de um escafópoda. Então eu estou falando dos escafópodes. Então eu vou colocar aqui, ó, escafópode. Tá? E na frase 2 a gente já chega na nossa alternativa, né? No caso vai ser a letra D. Então eu já sei que o número 2 vai ser poliplacóforos. Inclusive já dava para ter anulado a letra B de bola, que agora que eu fui ver que estava invertido também, né? Então a dúvida era entre a A e a D, né? Ele fala assim, ó, são exclusivamente marinhos, a concha é dividida em placas e o pé é achatado. Então a concha dos quítons, que são representantes dos poliplacóforos, elas são formadas por placas, né? Geralmente são 8 placas que formam a concha desses indivíduos. Então, gabarito, letra D de dado, beleza? Bora para a leitura do segundo exercício? Os moluscos formam, depois dos artrópodes, o segundo maior filo dos metazoários em números de espécies. São características que ocorrem em todos os representantes dos moluscos. Beleza, pessoas, olha só, ele está aqui falando relacionada a características gerais, novidades evolutivas. Então ele quer característica que eu vou encontrar em moluscos, tá? Então eu vou ter que ler alternativa por alternativa e vou fazendo a anulação, certo? O anular. Letra A. Sistema nervoso dorsal e cabeça diferenciada. Olha só, o que vai pegar aqui é esse sistema nervoso dorsal. O sistema nervoso, ele é ventral. Ele é formado por gânglios, esses gânglios eles vão da cabeça, descem em direção ao pé, e do pé eles são comunicados por cordões até a massa visceral. Então a letra A ela está errada já de cara por causa da primeira parte da alternativa, tá bom? Letra B, rádula e massa visceral. A rádula, ela não é uma característica geral de todos os representantes. Os bivalves, eles não apresentam a rádula, tá? E aí ele colocou massa visceral. A massa visceral, sim. Na letra A, inclusive, quando ele fala de cabeça diferenciada, os bivalves, eles também não apresentam uma cabeça bem diferenciada. É reduzida, quase ausente. Então, a B, ela também é falsa, tá? Letra C, sistema circulatório aberto e o manto. O manto, todos os moluscos têm. Agora, sistema circulatório aberto não é unanimidade dentro do grupo. Os cefalópodes apresentam a circulação fechada. Então a letra C também está errada. Letra D, simetria bilateral, mesoderme na fase embrionária. Simetria bilateral, tranquilo, moluscos, todos eles são simétricos bilateralmente, isso surge desde lá dos plateumintos e vem se repetindo. A mesoderma na fase embrionária caracteriza que eles são triblásticos. Show de bola! Então, por enquanto, ó, o nosso gabarito, letra
D de dado. Na letra E, sistema digestório completo e brânquias. A brânquia, ela vai ser uma adaptação, uma estrutura de respiração para os indivíduos que são aquáticos, certo? Não são para todos. Então eu vou colocar aqui, ó, que é falso. Beleza? Galerinha, cara, simples nossa aulinha de resolução, espero que tenha atendido às suas necessidades. Se você gostou, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal, a você dar aquele like, se você puder compartilhar. Se isso te ajudou, vai com certeza ajudar outras pessoas. Vamos fazer com que esse material chegue cada vez mais distante. Se você quiser me seguir nas redes sociais, tem aqui meu Facebook, meu Instagram, onde você também pode estar acompanhando ou trocar até uma ideia um pouco mais próxima, beleza? Tá? Então, ó, de coração, muito obrigado pela sua presença, bons estudos e fui!